Canal Ana Avanço trazendo mais um vídeo sobre charuto. E pessoal, de antemão eu já peço aí aos meus seguidores que me perdoem por toda essa barulhada que tem aqui, porque eu tô de frente para uma rua, né? Então vocês vão ouvir barulho de carro, barulho de moto passando, fazendo randandã, de vizinho escutando forró das antigas, e eu amo, é muito bom, né? Mas como eu não posso e nem tenho controle em relação a isso, não posso chegar e pedir para que ele não escute, né? Mas eu vou tentar fazer o vídeo da melhor forma possível. E mais uma vez peço que vocês me perdoem por toda essa poluição sonora, né? Mas eu vou prosseguir aqui com esse vídeo e creio que vai dar tudo certo. E o charuto que eu trouxe hoje é o Perla Del Mar Robusto, Petit Robusto Shade. E eu achei ele muito bonitinho, pessoal. Pequenininho, tem um formato quadrado, tem essa capa clara, muito bonitinho. Anilha também, é um dourado com verde. Veio muito bem embalado. Tem 2 adesivos aqui atrás, da fábrica, né? Que é a JC Newman Cigar, desde 1895. E tem o símbolo aqui, Perla Del Mar PDM. Então, muito bem feitinho, né? Cheiro adocicado, leve, suave. Cheiro bem adocicado de baunilha, né? Cheiro doce. Ele tem assim um leve cedro e uma leve pimenta também, né, na puxada frio. E tem uma questão doce, né? É como se fosse assim, um cedro bem doce. Suave e doce. Você falou assim, meu amor, onde estiver, seja com quem estiver, ao ouvir essa canção lembrei de mim, de tudo que passamos, do momento que sonhamos, eu vou te amar sempre, vou assim. Ai, xalala, xalala. Só parece que ele é feito com tabacos da Nicarágua, né? Long Filly. Então a ideia é que seja um charuto suave, elegante, com notas de cedro, nozes, creme. Então aquele charuto cremoso, suave, adocicado. E para harmonizar com esse charuto, eu escolhi um vinho rosé, né, da marca Santa Helena. Por quê? Porque estava na promoção. Ele estava a R$ 28 e é um bom vinho, é um reservado. E eu acho que vai, por ser suave, ele é suave, então, né, dá um match, dá um casamento. Só infelizmente não vou poder mostrar a formação aqui, o início das cinzas, né? Aquelas cinzas bonitas e tal, porque eu acabei de derrubar. Eu derrubei o charuto aqui no chão. É porque eu já tomei umas cervejinhas, hoje é dia de folga, né? Então eu tô meio altinha aqui. Aí sem querer eu derrubei o charuto. Então as cinzas ficaram bem bagunçadas agora. Ele tem um doce que não é enjoativo, é um doce suave.
sabe? Assim, é uma madeira doce, um cedro. Ele tem um leve toque sutil, assim, de baunilha. Traz, assim, um charme pro charuto. Realmente ele tem um creme, sabe? Assim, deixa eu ver. Quando a gente solta pelo nariz, ele tem uma leve picância. Ele traz um gostinho de tostado, sabe? No retrogosto. Alguma coisa tostada, assim. Ele é um charuto muito rico de sabores. Só faltou dar o grau, né? Pra completar o combo. Até me perdi no que eu tava falando. Ah, sim, o charuto ele tem muitos sabores assim que vêm na nossa mente, mas no nosso paladar, nos sentidos, na memória. Mas por ele ser muito suave, então a gente fica tentando encontrar quais são os sabores. Ele tem um doce, uma madeira, não é madeira, um cedro assim. Não, madeira é cedro. Ele tem um cedro suave, adocicado, uma baunilha bem sutil. Tem um creme também, um pouquinho de tostado. Quando a gente solta pelo nariz tem uma picância. Muito bem feito. Pessoal, depois que eu tirei a anilha, ele meio que deu uma quebrada aqui, ó. Se desenformou a capa. É normal acontecer isso? Meio que se esfarelou. É como se a anilha estivesse segurando. Será que a anilha grudou na capa e aí causou isso? Só se não fosse a questão do YouTube poder barrar o vídeo em relação a músicas, né? Porque não pode tocar música e tal, porque ele pode barrar e tal. Da questão de direito autoral, né? Mas tá perfeito. Música tocando ao fundo, forró. Combinação refrescante, porque tá uma noite quente. É o vinho rosé com o Perla Del Mar Robusto Shade. Perla Del Mar Petit Robusto Shade. Então tá bem legal, né? Mas analisando na questão de barulhos, né? Na cidade grande o pessoal não para, é todo tempo agitado, todo tempo resolvendo alguma coisa, falando alto e conversando muito, né? Eu percebo, no meu trabalho eu percebo que as pessoas falam muito sem necessidade. O que ocasiona às vezes, né, conflitos, intrigas, porque as pessoas elas têm uma ânsia de estar falando. Elas não param para silenciar mesmo, para ouvir, para refletir sobre as coisas. Não param para apreciar a vista, para fazer uma autoanálise. Não, eles estão sempre assim, com muita pressa. Eu trabalho atendendo, né? Um atendimento ao público, então percebo que as pessoas estão sempre agitadas, ansiosas, querendo resolver tudo rápido, apressada. E muitas vezes não espera nem o processo ali que a gente está fazendo, né? Eu sou operadora de caixa, então ali a
a máquina, o sistema ainda está finalizando e já fica aquela pressa, às vezes não espera nem receber o cupom, né? Sai. E aí eu fico, meu Deus, para que essa pressa toda, né? Tá sempre com aquele sentimento de que tá atrasado para alguma coisa da vida. E as pessoas deixam de viver, porque vive no automático e a vida vai passando e não vai percebendo, né? E é muito engraçado isso, de manhã tem gente que já chega com aquela ânsia de estar falando, estar conversando, e às vezes você nem tomou café, né? Eu trabalho na abertura da loja, então, 5h40 eu já estou no trabalho, né? Às 6 horas a gente já abre as portas do supermercado, então nem tomei café ainda, então já tá aquele pessoal criando problemas. Ai, por que isso, por que aquilo, porque o preço tá caro e não sei o quê. E vive nessa angústia de estar achando sempre um defeito, culpando alguém, culpando o sistema, culpando o governo. E eu fico, meu Deus, pra quê? Calma, relaxa. Às vezes dá vontade de, sabe, segurar assim na mão da pessoa e dizer, calma, calma, meu senhor, minha senhora, vai dar tudo certo. E essa agitação toda, ó. Sempre muito barulho, sempre muito conflitante. Né? Como o fato de escutar música, por exemplo, a pessoa não escuta só pra ela, né? Ela não tá apreciando a música, ela quer que toda a rua escute. Não sei por que as pessoas têm essa necessidade do barulho. Às vezes é uma forma de silenciar o conflito interno, né? Essa barulhada toda, né? Porque acaba não ouvindo. Porque o silêncio, ele perturba, né? Quando você está em silêncio, vem todos aqueles pensamentos. Você já tentou meditar, né? Quando a gente busca meditar, é difícil no início, você percebe que não tem concentração. Você tenta meditar e vem muitos pensamentos, muitas inseguranças e sentimento de culpa, remorso, arrependimento de alguma coisa que fez no passado. Então, tudo isso, né, tudo isso que está aqui dentro vem à tona e aí dificulta na questão da concentração, na meditação. Então, às vezes eu acho que toda essa barulhada toda que acontece, o fato da pessoa estar sempre falando é para calar esse caos interno. Ai. Poxa. Ai, caiu. Acho que é por isso que, pessoal, os monges, eles procuram lugares silenciosos, a natureza, para poder meditar. Porque a gente tem a aprender muito com a natureza, né? Com os bichos, com as árvores, com a água, com os rios. Ela tem muito a nos ensinar. Infelizmente, quando a gente mora numa cidade grande, a gente não tem acesso a isso. Embora Fortaleza seja bem arborizada, eu acho, né? Tem muitas árvores aqui. Não tem tanto concreto, mas mesmo assim a gente meio que se sente assim separado, né? Da natureza por causa de todo esse conflito, toda essa bagunça, esse movimento do dia a dia. É por isso que eu gosto desses momentos que eu tenho do cachimbo e do charuto, porque requer tempo, requer que você pare para poder você preparar o cachimbo, né, o tabaco no cachimbo, acender, degustar, assim como o charuto, né? O charuto leva em média de 30 a 50 minutos, 60 minutos, assim como o cachimbo, né? Então, nesse momento a gente tá parado, né, fumando. E aí vem muitas coisas assim na sua mente. Você consegue analisar, observar, meio que filosofar, né, a respeito da vida.
O charuto e o cachimbo são os meus momentos de silêncio nesse caos todo. Pessoal, essa é a mágica do álcool no organismo, faz a gente filosofar, né? Filosofia de bar. Mas vocês gostam de vídeos assim? Fala aí nos comentários se vocês gostam de vídeos onde a gente conversa mais sobre determinado assunto, sobre a vida, sobre algo que a gente possa aqui debater, assuntos mais profundos, né? Da natureza humana, da filosofia. Mas quando a gente chega nesse grau de pensamento assim, onde a gente busca mais a profundidade, a contemplação, a evolução do ser, né? Vocês também se sentem sozinhos assim, porque não tem com quem conversar, né? No círculo de amizade, a gente percebe que a gente está meio que diferente, se sente diferente, um peixe fora d'água, né? Porque você não tem com quem compartilhar isso, porque se você for falar, as pessoas ficam meio que olhando assim, sabe, sem entender nada, porque a galera assim, não vou dizer todas, né, a gente não pode generalizar, mas vamos dizer que grande parte das pessoas elas já estão meio na superfície da vida, né, no material, na busca do ter, do dinheiro, dos bens materiais. Então, esquecendo que a gente veio para esse mundo para evoluir, né? Evoluir a nossa essência, a nossa alma, nosso espírito. E a gente meio que se sente um lobo solitário, né? Mas ao mesmo tempo é legal porque a gente aprende a apreciar a nossa própria companhia, a se sentir independente, né? É bom e ruim ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você se sente autossuficiente, a gente tem que saber se relacionar com as pessoas, né? Conviver bem com as pessoas. Porque tudo está relacionado com outros seres humanos, né? As negociações, trabalho, família, namoro, casamento, tudo sempre vai ter uma outra pessoa, né? Ou outras pessoas. Só ali tem uma fumaça bem cremosa. Agora ele tá com um perfil assim bem tostadinho. Baunilha, um creme, um gostinho assim tostado, como se fosse assim um pão, né? Um pão tostadinho, amanteigado. Tem um cedro também adocicado, a madeira. Bem gostoso. O ruim é que ele acaba mais rápido por ele ser pequenininho. Bem gostoso, viu? Vale a experiência para quem tem interesse. Ele é muito bem feito, suave, elegante, harmonioso. Vale, né? O dinheiro que você paga, R$52. Eu não compraria porque, tipo assim, ó, acabei de tacar fogo em R$52, então não vou ter mais. Então eu prefiro comprar um tabaco para cachimbo, porque aí eu vou poder fumar mais vezes. Eu acho que compensa mais, sabe? Cachimbo. Mas para quem aprecia charutos aí, ele é muito gostoso. Não tem amargor. Tem uma leve picância. Proponho um brinde aí. Brindemos aos meus amigos que entenderam que vieram a esse mundo nessa encarnação, porque eu acredito muito em encarnação, que vieram a esse mundo para evoluir, que estão num processo, sabe, de maturidade espiritual.
de amar e respeitar o próximo, saber que o que você faz com o outro, você está fazendo para você. Estamos todos conectados, né? Então tem muita gente que tenta fazer o mal contra o outro e não percebe que está fazendo mal para si mesmo, trazendo muitas coisas ruins, né, para você, né? Coisas simples, né, do dia a dia. As pessoas pensam que fazer mal é sempre algo muito ruim, de prejudicar fisicamente alguém ou materialmente alguém, mas fazer mal é no sentido de, sei lá, fofocar contra alguém, fazer uma fofoca, denegrir a imagem de alguém, sei lá, coisas desse tipo, né? No trabalho mesmo, quando você tenta atrapalhar a vida de alguém de alguma forma, prejudicar, complicar a vida de alguém, né? Você está trazendo problemas para você mesmo. E muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? Às vezes eu olho assim, pequenas ruindades, né, que a pessoa vai fazer no dia a dia, coisinhas sutis. Aquelas coisinhas sutis que você, vou atrapalhar, fazer meu trabalho mal feito, porque aí a outra pessoa vai ser prejudicada. Enfim, aquelas coisinhas sutis que acontecem no trabalho, né? Aí você vai analisar a vida dessa pessoa que faz esse tipo de coisa. É uma vida, né, com perdão da palavra que eu vou falar aqui, mas é uma vida fodida, né? Às vezes a pessoa vive numa complicação financeira, não tem dinheiro para nada, às vezes até ganha muito bem, mas nunca sobra dinheiro, pelo contrário, tá cheio de dívidas. Se a pessoa ganha, sei lá, 5 mil, gasta 10 mil. Se a pessoa ganha um bom salário, mas sempre está quebrando alguma coisa dentro de casa. Mas vamos falar que não é o problema na questão financeira, mas às vezes tem um casamento muito ruim, né, que não se dão bem, aquele casamento frio, ou vive sendo traído pela outra pessoa. Enfim, aquilo que você faz, ele vem de forma muito prejudicial para a sua vida de outras formas, não é daquela mesma forma. Às vezes até vem, né? Mas muitas das vezes vem de outras formas que vai prejudicando a pessoa e a pessoa não vai percebendo isso, ela não percebe. E às vezes fica questionando a Deus, ao universo, por que está passando por aquilo. Mas ela não reconhece as coisas ruins que ela vai fazendo durante a vida dela, prejudicando a vida de outras pessoas. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, você aprende a respeitar o próximo, a não falar mal do próximo, a não estar no meio de fofoquinha, de intriga, né? A fazer o seu trabalho bem feito. Você chega no seu trabalho que organiza tudo, deixa tudo limpinho, tudo organizado. A respeitar horários, enfim, todo esse tipo de coisa que você faz e procura fazer bem feito, aquilo só vai te proporcionar coisas boas, caminhos abertos, né? Vínculos afetivos bons, de qualidade, de fidelidade, de compromisso. Por quê? Porque durante todo o seu dia a dia você procura fazer as coisas de maneira assídua, com zelo, com respeito, com dedicação. Tudo isso reflete na sua vida de maneira positiva em vários setores da sua vida. Né? E daí muitas vezes fala assim, eu percebo, tem gente que diz assim, as coisas acontecem de maneira muito fácil para Paulinha, porque tudo para ela é mais fácil. Eu já ouvi isso no trabalho mesmo. Só que as pessoas, elas não se analisam, elas não se observam durante o dia. E não adianta você falar isso para as pessoas, não adianta, elas estão com a venda nos olhos, elas estão com os ouvidos tapados, entendeu? Vão entender isso de maneira negativa, não vão compreender. É por isso que Jesus, ele falava em parábolas. Por quê?
porque nem todo mundo conseguia compreender isso. É só quem estava no momento de evolução espiritual, de humildade, de reconhecer que é um ser humano, que está no processo evolutivo, que vai conseguir entender ou vai buscar entender isso. Não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Então não adianta você estar falando. Né? Isso aqui que eu estou conversando aqui, algumas pessoas vão entender, vão se identificar com isso, vão dizendo, poxa, eu penso dessa forma e realmente é assim mesmo. E outras pessoas não vão entender, vão ouvir, vão tentar criticar, é normal, né? E ninguém tem eu não tenho a responsabilidade de estar falando isso para as outras pessoas, estar ensinando, enfim, né? Pessoal, finalzinho a queima ficou um pouco irregular. Vou tentar ajeitar aqui com um maçarico. As pessoas passam a vida toda, não ajuda ninguém. Quando eu falo ajuda, não é só ajuda financeira, né? Mas uma ajuda mesmo, assim, de facilitar a vida da outra pessoa, ou até ajuda, né, de você, a doação, fazer uma doação de caridade para alguma instituição de caridade, alguém que está passando alguma dificuldade, as pessoas não fazem isso. E a Bíblia, pessoal, a Bíblia ensina que você tire uma porcentagem do seu salário, que você ajude pessoas, né? E quando você faz isso de coração, sabe, de forma, como se fosse uma gratidão a tudo que a Deus te proporciona, o universo te proporciona, sei lá como você chama, né? Mas quando você faz isso mesmo de boa vontade, de gratidão, com uma forma de agradecer a Deus por tudo, gente, isso abre portas, abre caminhos, sabe? Por oportunidades que surgem para você. Às vezes você está querendo resolver alguma coisa e aí vem uma solução do nada. Isso tudo é reflexo do que você está investindo na sua vida espiritual. Isso se transforma em coisas no dia a dia, sabe? É como se você criasse crédito com a espiritualidade, né? Porque no momento de dificuldade de alguém, você ajudou, você deu apoio emocional, ou apoio financeiro. Então, no momento que você também precisa, né, a espiritualidade, o universo, ele usa pessoas, outras pessoas, às vezes você nem conhece, né, para te auxiliar naquele momento de dificuldade, porque a vida tem esses altos e baixos. Tudo na vida é passageiro, tanto... soltou um pedacinho agora, eu acho que é da capa. Tanto momentos bons como momentos ruins são passageiros, né? Nada é eterno. Então, a gente tem que ter essa noção, né? E de viver o agora, de ser grato e de entender que tudo é movimento, a gente aprende isso com a natureza, né? Tudo é constante, é movimento, tem um tempo para tudo, tem um tempo para plantar, o tempo para colher, né? Como fala na palavra de Deus, né? Que há tempo para juntar pedras e tempo para jogar as pedras, alguma coisa do tipo, né? Não sei se é Provérbios 31, ou é Provérbios ou é Eclesiastes, se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Tem um capítulo justamente falando sobre o tempo de cada coisa. Então a vida é isso, né? Esse movimento, essa constância, esse processo de altos e baixos, esse movimento que o universo faz, né? Que as pessoas utilizam a simbologia do 8 deitado, né? O universo, ele anda em círculos assim, esse movimento de 8.
Um momento você está em cima, outro você está embaixo, depois você volta para cima de novo, essa constância. Porque se fosse tudo assim linear, seria muito chato, muito monótono. Se a pessoa vivesse sempre com a vida prejudicada, sempre sabe, passando por momentos difíceis, ela não conseguiria sobreviver. Tem muitas pessoas que nesse momento elas tomam decisões ruins na vida, né? De dar fim, né, na vida. Infelizmente tem pessoas que chegam nessa situação, né, de tomar essa decisão. Então, se a gente vivesse muito em cima, sempre vivendo bem, dando tudo certo, as pessoas não aprenderiam a valorizar também, não saberiam valorizar. Não seria grato, não entenderia, não ia dar valor às coisas realmente importantes da vida. Então é por isso que a gente está sempre nesse movimento, para que a gente possa entender e valorizar as coisas certas, né? Pessoal, um ótimo charuto, perfeito, muito bom, muito gostoso, delicado, suave, adocicado, tem nozes, tem um gostinho de creme, baunilha, um cedro adocicado, uma leve picância. Combinou super bem com o vinho rosé, ficou uma combinação muito refrescante. Combina para lugares quentes ou um período quente, né? Uma tarde ou uma noite assim como essa aqui em Fortaleza, combina super bem. E eu vou ficando por aqui porque, gente, o vídeo tá ficando muito longo. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fique com Deus. Abraço.